porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Is. Vamos repetir? E disse-me, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, um vaso escolhido. Feche sua Bíblia, então pegamos na mão de quem está do lado, vamos levantar um minuto de oração. Eu queria, se um desses jovens pode trazer um instrumento para mim aqui, em nome de Jesus. Hoje não tem fogo musical, vai no forró mesmo. Feche a mão do seu irmão, vamos levantar uma oração neste momento. Pega na mão do crente bem abençoado perto de você, aí, cheio de Deus, e vamos levantar uma oração. Pai, eu te exalto neste momento, exalto o seu nome e glorifico nessa noite. Senhor, meu Senhor, que a sua glória está permeando esse ambiente. Senhor, meu Deus, que enquanto nós estamos aqui, meu Senhor, Satanás está perdendo a batalha nesse momento, porque o Senhor marcou este encontro aqui, meu Senhor. Eu sei, ó Deus, que enquanto nós te adoramos, o sobrenatural acontece. Eu quero que a sua glória, meu Deus, venha descer sobre nós. E eu profetizo, meu Deus, que enquanto sua igreja estiver ligada no seu espírito, se conectar no trono da sua glória, a enfermidade será arrancada, a tristeza vai saltar de alegria. Aqueles que entraram nesta noite, meu Senhor, em busca de uma resposta, receberão da parte do Senhor. Pai, eu quero tomar a palavra nesta noite, meu Deus, de Pedro, meu Deus, quando estava diante do paralítico, ó Deus, meu Pai, na porta formosa. Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Receba agora a cura divina. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória ao nome poderoso. Vá conosco nesse momento, em nome de Jesus. O seu amado filho, você que crê, aplaude e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Glória a Deus. Meus amados, aleluia. Se assente, por favor, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus amados, ia vir hoje o irmão comigo, mas a esposa dele, mas o abençoado, em cima da hora, disse que não daria para vir. Quer dizer, fiquei sem carro para vir. Ele ia vir de carro, ia trazer para cá, mas nem mesmo assim ele pôde vir hoje, nem ele nem a família. Mas, todavia, Deus tem para nós aqui hoje uma palavra, e essa noite eu quero ser canal da sua vida aqui hoje. Quem crê nisso, dê glória a Deus bem forte. Todavia, amados, o que Deus colocou no meu coração, eu estava vindo no ônibus cheio, super, hiper lotado, pessoas gritando, falando muito alto, eu me sentei no cantinho, comecei a louvar a Deus. Peguei aqueles louvores antigos e comecei a glorificar e exaltar o Senhor. E eu vindo de lá para cá, conversando com Deus através da oração e também do louvor, eu pude sentir a presença de Deus. Sabe quando a gente começa a louvar o Senhor, alguém do nosso lado se espanta e começa a olhar, como ficou fixado em mim olhando exatamente a letra da canção que eu estava cantando, que é o louvor do Marcos Nascimento, que ele canta: levanta a bandeira, porque a vitória chegou. Comecei a cantar, ela começou a olhar para mim, observar, e daqui a pouco senta a filha dela no colo dela, uma moça que deve ter os seus 15, 17 anos, ficou incomodada com o louvor, e já está com algum fone no ouvido, já entendi logo. Satanás, ele não gosta de crente adorador.
O crente adorador é o crente que agora provoca os milagres de Deus, traz o céu para baixo. É o crente que não tem vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que nele creem. É por isso que você que está aqui nessa noite não deve se envergonhar daquilo que Deus te fez ser. Talvez você está aqui nessa noite se perguntando assim: o que eu estou fazendo aqui hoje? Sabadão, feriado, exatamente dia de finados. A minha Bíblia diz, querido, que Deus, Ele não é Deus de morto, é Deus de vivo. Quem está vivo glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz que os mortos não podem adorar a Deus, mas você pode adorar e exaltar o nome dos mortos. Ao abrir a Bíblia em Atos, capítulo de número 9, eu vejo aqui um homem chamado Saulo de Tarso. Um homem que a qual, segundo a Bíblia, pertencia à tribo de Benjamim. Um homem abastado, um homem que tinha condições financeiras, de uma família abastada, uma família rica. Homem este que se dedicou durante anos o seu trabalho para Roma. E quem conhece a Bíblia sabe que Roma é um dos reinos, ou um dos maiores reinos mais prostitutos acerca da fé, que eles mesmos dizem que é fé, por causa da idolatria dentro da cultura pagã da Babilônia. Quando Israel estava cativo, quando Deus levantou os seus profetas, Daniel, por exemplo, é o exemplo de alguém que a qual era homem que tinha revelações, que tinha visões de Deus, que tinha sabedoria do alto. Era um homem que não trocava o seu ministério. Mesmo estando cativo, Deus dera para ele visões. Temos agora a igreja de Cristo, que está enfrentando mais um inimigo, chamado os inimigos de Roma, os romanos. César, que a qual assinava as carteiras, assinava-se as carteiras de todos os serviçais. Pastor, o que me chama a atenção é que Roma queria destruir desde o tempo de Jesus. Os romanos, juntamente com os judeus, crucificaram o nosso Jesus. E isto não parecer bastante, achou que ia acabar com a nossa fé. E isso trouxe um crescimento, porque a igreja começou a crescer. O crescimento da igreja começou a expandir. Imagina você receber o Espírito Santo e ser canal de Deus para uma geração que estava perdida no lamaçal do pecado. E alguém, ouvindo a mensagem, alguém se convertia ao cristianismo a ponto de se batizar. Exatamente a pregação de Pedro: 3.000 almas para Jesus, e foram batizadas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja crescia, a igreja se expandia, a igreja tinha um crescimento a ponto de ser perseguida. Logicamente que a perseguição faz parte. Não existe crescimento sem perseguição, como também não há perseguição sem crescimento. Uma coisa puxa a outra, você cresce, prospera e alguém se levanta. Mas a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Se alguém crê nisso, dê glória bem alto para Deus. A Bíblia traz para nós um homem que a qual chamava-se Estevão. Estevão era diácono de Jerusalém. Era um homem que, quando ele começou a pregar, ele trouxe toda a Bíblia dentro do contexto só. Ele veio do Gênesis
E chegou até o momento presente, falando sobre Cristo. De todos os heróis, todos os antepassados, todos os homens que foram valentes de Deus na terra, ele pregava a ousadia. E isso trouxe nele raiva, ódio, rancor, a ponto de matar Estevão apedrejado. A Bíblia diz que Paulo, que era chamado de Saulo, estava lá. Ele pega o despojo de Estevão. Estevão, ele olha para o céu e ele vai citar duas frases que me chamam a atenção. A primeira é esta: aleluia, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Depois ele olha no céu e diz: eu vejo o Filho de Deus assentado à direita de Deus Pai. A Bíblia diz que ele viu o céu aberto. Sabe por que a nossa geração não consegue ver o céu aberto? É porque está preocupado com as coisas de baixo, está preocupado com as coisas da terra. A gente não consegue ter uma visão do céu. Só ficamos aqui na terra e pensamos aqui. Paulo vai dizer: pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à mesa de Deus. Pessoas pensam nas coisas de baixo. Ele pensa no carro, ele pensa na casa, ele pensa na conta bancária, ele pensa na roupa que vai vestir, ele pensa no sapato que vai calçar, ele pensa em tudo nesta terra e se esquece que Jesus disse que nem mesmo os filhos do vale se vestiu tão bem como os meus filhos. A Bíblia diz que nem Salomão, com toda a sua glória, Deus prosperou o povo seu. Mas ele deu a vertente. E qual é? Buscar primeiro o reino. Essa palavra dói na alma, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. Uma coisa que eu aprendi na minha vida: quem faz pelo reino, o reino faz por ela. Verdade, Deus, aleluia. Estevão viu o céu aberto. Saulo já está proclamando, já está com a agenda aberta para matar mais um povo e fechar mais uma porta de uma igreja. E ele pega a estrada de caminho de Damasco com a carta na mão. E essa carta na mão é o que está mostrando que ele quer assassinar. Ele quer matar as igrejas e dizer: eu vou acabar com essa igreja. Se tem igreja lá perto, eu vou acabar com ela. E sabe o que Deus está dizendo para mim? O inimigo pode até dizer que vai fechar a porta, mas quem abriu a porta não foi o homem, foi Deus quem abriu a porta. Eu imagino Pedro, que foi considerado um dos apóstolos que a pau do Senhor Jesus tinha um apreço por ele, a ponto de entregar a chave da igreja na mão de Pedro. Ele diz: Pedro, eu te dou a chave do reino do céu. Ele tinha a visão de Tarso. Ele não foi encarar o homem, mas quando ele está no caminho de Damasco, quem aparece, pastor Ângela, quem aparece, Eliane, quem aparece, Diaconisa, Regiane, quem é que aparece? Quem aparece é aquele que tem os olhos como chama no fogo, aquele que tem os pés como latão reluzente, aquele que tem espada de dois gumes, aquele que tem os cabelos brancos como a neve, aquele que da sua boca sai da espada aguda de dois filhos, aquele que tem um cinturão de ouro. Quem aparece? O quarto ouro da família. Quando ele aparece lá, ele pega e vai dizer o seguinte: quem é você para tocar na minha igreja? Aleluia, glória.
igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tudo é contra ti. Glória a Deus. Recalcitar com os meus a milhões. Glória a Deus. Pastor, o que é milhão? A milhão é ponta aguda de lança. Os soldados romanos usavam a lança, que ela poderia perfurar. Grande é o teu nome, Senhor. Você lembra da lança que lançaram em Jesus, que saiu água e veio sangue? Aquilo se chama ponta aguda, se chama milhão, ponta aguda. Olha só que Deus está falando para a igreja. A igreja é que nem uma lança. Quem toca na igreja sai machucado. Deus tremendo, aleluia. Quem toca na igreja sai ferroado. Ninguém que toca na igreja sombra dela. A igreja não é de homens. Se fosse homens, as igrejas não fecharam as portas. Como a obra é de Deus, a Bíblia diz: não poderei destruí-la. Glória a Deus, aleluia. A porta que Deus abre. Verdade, Senhor, aleluia. O interessante é que as pessoas pegam o texto e vão aplicar e dizer: a porta que Deus abre pode ser isso, não pode ser isso, não. Essa porta é a porta da igreja de Filadélfia, Glória a Deus, que aleluia. significa amor fraternal. Deus maravilhoso, aleluia. Deus está dizendo que a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Aleluia. Satanás não pode fechar. Os demônios não podem fechar, Zé Pilantra não pode fechar, Pomagino não pode fechar, fofoca não pode fechar, desiludista não pode fechar, não vai fechar. Quem acredita que a porta é de Deus é o glória. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo, aleluia, Jesus, aleluia. Olha para cá. O que me chama a atenção aqui, Glória a Deus. que Jesus aparece com um esplendor tão forte. Aleluia. Glória a Deus. A visão de Saulo, de Tarso, se apaga. Quer fazer o teste? A senhora que usa óculos aqui, a senhora não consegue ficar sem óculos, não, né? Consegue ficar sem óculos? Pronto. Se a senhora encarar uma luz dessa daqui, pelo menos uns 10 minutos, a senhora consegue? Pronto. Pega essa mesma luz aí e multiplica por milhões de vezes, Deus ou infinitamente maior. Era o brilho que Saulo viu. Glória a Deus, aleluia. Quando ele viu a história, disse que ele cai no cavalo e vai com a cara no chão. Pastor, o que é isso? Você nunca vai ver inimigo caindo para trás. Deus tremendo, aleluia. Ontem ministrava outra campanha que estamos fazendo ali no Campoinho, debaixo de muita graça. Eu fui naquele culto, mas também debaixo da afronta voltei naquele culto. Mas eu também não sou brincadeira, não. O irmão que foi me levar ontem, o carro veio todo furioso, também deu uma balada nele de rajada de glória dele. Ele ficou perdido no caminho. Chegou na porta da minha casa e disse: pastor, me perdoa. Tentou me tocar na minha unção. Irmão, toca no meu nome, mas não toca na minha unção, não, rapaz. Deus tremendo. Eu não vim da quantidade, mas eu tenho Deus que me conhece. Glória a Deus, aleluia. E a arma que eu tenho é poderosa, é o sangue de Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Aí eu pregando a palavra, Deus falou comigo assim: olha, todo inimigo que Deus levantou para pegar, perseguir Israel, eles não caíam para trás, caíam de cara no chão. Golias, por exemplo, é um. Golias vai cair com a cara no chão, vai beijar o chão. Uma pedrada só faz o camarada comer poeira. Deus tremendo, aleluia. Aquele que não se humilha, a Bíblia diz: quem se humilha, Deus exalta. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele que não se exalta, Deus abate. Aleluia. Eu imagino no cavalo todo soberbo, né? Eu vou acabar com essa igreja hoje. E Deus só sou de olho dele dizendo: é vaso. Hoje está dando prejuízo, mas amanhã vai trazer, sabe o quê? Ele vai dar muito benefício para o reino de Deus. Eu vou dar corda para ver onde que ele vai. Porque na hora
hora que eu pegar esse vaso, eu vou fazer um vaso novo e ele vai exaltar o meu nome. Deus, aleluia. Quando ele vê Jesus ali, ele vai começar com o salmo. Quem é você para perseguir minha igreja? Deus tremendo, aleluia, Jesus. Tudo é contra ti, recalcita com os meus. A ignorância diz que é uma lança contra a outra. A Bíblia diz que ele cai no chão, ele come poeira, quando levanta não consegue chegar a nada. Quem estava com ele subiu, deram tudo no pinote, na linha, fugiu. Pastor, por que isso? Porque esse mistério era para o Saulo, não era para outro. O que é para ser para você é para você. Então não vai levantar outro, não é você. Você pode bater no chão e dizer: não quero. Deus fala: olha que Deus fala. Você diz que não quer, mas eu não vou desistir de você, não. Nem que eu não preste diminuir, mas eu vou te trazer para a minha presença. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando ele sai, conduzam Saulo até a casa de Judas. Não eram os Iscariotes e nem Judas, irmão de Jesus, que escreve então a epístola de Judas, que é o antes de Apocalipse. Não, Judas, o curtidor, ele está lá, hospeda Saulo. E quem vai cuidar de Saulo? Lucas, o médico, o mesmo que a qual está escrevendo o Evangelho, e é o mesmo que escreve Atos dos Apóstolos. Ele está cuidando dele. A Bíblia diz que ele não enxergava. Vamos ser irmão, ele não enxergava. Ele não enxergava. Ele tinha escama nos olhos. Tinha escamas. A Bíblia diz que Deus chamou um tal de Ananias, que era diácono também. E ele vai bradar dizendo que profeta, que é profeta, o demônio de Deus. Esse negócio de profeta que eu quando quer, fala quando quer, sai fora que é balela, sai fora que é conversa mole. Profeta de Deus, ele é voz de Deus. Jesus disse na sua palavra: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Ele estava lá, ouvindo Deus falar, dentro de casa, e não dizendo: Ananias. Deus tremendo, aleluia. Pode falar, Jeová. Eu quero que você vá na rua chamada direita e vá ungir um homem. E a pergunta que não cala é essa: para quem é esse homem? Qual é o nome dele? Qual o nome desse cidadão? O nome dele é Saulo de Tarso. Imagina dizendo assim: peraí, aquele assassino, aquele que matou crente, aquele que não presta, aquele que ninguém gosta dele, todo mundo quer acabar com esse homem. É esse daí, é esse homem mesmo. Você vai ungir ele, mas peraí, ele não presta para nada, ele não serve para nada, ninguém quer ele na igreja. Tem gente que felizmente, é por isso que a nossa geração de hoje, a geração chamada gospel, chamada evangélica, está perdendo a alma, porque hoje felizmente só entra quem dá mais, só entra quem paga mais, quem não tem nada para dar. Ele é esculachado, esculhambado, jogado aos cantos. Só que Deus tem uma palavra: quem é dono da igreja é Jesus, quem levanta a vaso é Jesus. Você é vaso porque você é escolhido de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. O homem escolhe, sabe para quê? Pergunta mal, quanto ele disco? Quanta oferta você pode dar? Aí eu te consagro. Quanto que Saulo pagou? Nenhum centavo. Até porque ninguém queria consagrar ele, nem Pedro. Mas a Maria vai obedecer Deus. Vai na rua direita, você vai ungir. Ele não presta para você, seu infeliz, mas para mim ele é um vaso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para mim ele é um vaso escolhido. Eu tenho um recado para essa igreja hoje, pastor. Hoje tem quase ninguém para pregar. Quem disse que não? Deus só trouxe quem ele quis. Esse negócio da gente querer pegar
Só 40 G, isso é batista, estrela de igreja, homem de Deus prega onde eu andar. Glória a Deus, aleluia. Deus pregou e disse: vai. Aleluia. Porque é para mim vaso escolhido. Aleluia. Pastor, o que é vaso? Vaso Glória a Deus. é um elemento feito do barro, feito da argila, chamado também de pote, Grande Deus. Aleluia. fabricado dentro da olaria. Mas Timóteo vai dizer, pastor Dante, que tem vários vasos. Irmã, tem vaso, tem todo tipo de vaso hoje. Verdade. Vaso de madeira, pastor, vaso de madeira é bom? É, só tem problema. Se a água cai, apodrece. Deus tremendo. Tem vaso de ouro, mas Deus não pode entrar no vaso de ouro, por quê? O brilho tem que ser do Senhor e não do vaso. Verdade, Deus, O aleluia. vaso de diamante tem um momento, por quê? O brilho que tem que brilhar é o espírito e não o vaso de diamante. Tem vaso de prata, também brilha, só quem tem que brilhar é o sol da justiça. Glória a Deus, aleluia. Tem vaso de todo tipo, vaso de honra e vaso de desonra. Deus tremendo, aleluia. Pastor, o que é vaso de desonra? É aquele vaso que não tem muito destaque para a ocasião especial. Depois de anos, eu vim entender isso. Esse dia eu estava dando uma olhadinha na Bíblia, me meditando, Deus falou comigo assim: lê direito esse negócio. Deus maravilhoso. Aí a pessoa pega, aplica o texto dizendo assim: ó, meu irmão que está vindo para a igreja, é vaso de desonra. Vaso de desonra significa vaso que não tem utilidade para ocasião especial. Deus. Quer dizer, existe vasos que estão lá no cantinho, que é vaso, ninguém está vendo ele. Mateus vai dizer que se tu estiver à disposição do meu Senhor nessa noite, ele vai pegar você, vai te usar. Não me interessa qual é teu nome, teu endereço, não quero saber onde você mora, eu só quero saber de uma coisa: se tem vaso aqui na igreja. Eu não quero, como diz lá a nossa irmã, pastora Gilene, do Arder de Fogo, vaso de prata. O brilho se ofusca. Vaso de madeira, jogou no fogo, queima. O fogo pega na madeira e não suporta. Deus tremendo. Agora bota no barro, você vê. Pega o barro molhado e bota ele no forno para você ver. Ele suporta fogo. E tu quer saber qual que é a qualidade do vaso? É quando você pega o vaso, mesmo estando trincado, você pode fazer um vaso totalmente novo. Grande Deus. E existe um teste que muitos fazem isso. Aqui eu tenho um vaso, certo? E como que eu sei que o vaso ele presta? É quando eu pego o vaso e faço isso daqui, ó. Eu pego o vaso, sai no forno quentinho, espera esfriar 10, 15 minutos. Quando eu vou ver, eu faço isso aqui, ó. Se instalar, filho, tem que fazer outro. Porque o fogo é o que faz estar alicerçado no vaso. Tem gente que fala: meu Deus, você não gosta de fogo, você não gosta. Outro dia eu disse para uma igreja, fui pregar na igreja aí esses dias. Eu disse: irmãos, se é tradicional eu respeito. Não foi uma vez. Se é tradicional eu respeito, mas não dá lugar aqui nessa igreja. Porque vaso que passa pelo fogo, ele passa pela prova. E se passa pela prova, ele sai aprovado. Verdade, Deus. Se ele passa pela prova, ele passa pela prova do fogo e é aprovado. Glórias a Deus. Aleluia. Agora tem uns vasos que é de porcelana. Misericórdia, isso aí vou falar. Os porcelanas são aqueles que não querem ser usados. Eles querem ficar na prateleira Deus tremendo. para querer mostrar.
Vaso não foi feito para dar prateleira. Vaso não foi feito para dar prateleira. Deus tremendo, aleluia. Vou te contar uma pequena ilustração. Havia um homem rico, mas rico. Ele entrou na casa que se vende vasos. E todo bom vendedor, ele quer vender o que mais? O mais? Foi isso que ele fez. Apresentou de ouro. O homem olhou e disse assim: vaso bonito, mas para mim não dá. Moço, tem de diamante, tem de prata, tem de pedra preciosa, todo tipo de vaso, o mais caro. O homem olhou para todos os vasos. O fazendeiro, ele tinha uma pedra na sua mão, uma pedra muito bonita. Ele disse: eu quero um vaso para colocar esta pedra aqui. Você tem essa pedra na sua mão e você precisa de um utensílio, um vaso. E ele quer vender o mais caro, só que tem um problema. O homem olhou e disse: tá bom, você não tem mais vaso, então. Ele disse, o homem disse: espera aí, o senhor não gostou de nenhum dos vasos. E quando ele se via, vai embora e dá uma olhada no vaso lá no cantinho, vaso embaixo, cheio de poeira. E ele disse assim: e aquele vaso, quanto ele custa? Moça, aquele vaso ali não serve. Ele está ali no canto para ser jogado fora. Ele disse: eu quero saber quanto que ele custa. Eu pago o valor do que você me ofereceu mais caro, mas eu quero aquele para mim. Ele disse: senhor, ele está achando esse cara é maluco, é doido, é desequilibrado. Porque quando um homem rico viu todos os vasos, aquele um de barro, todo cheio de poeira, até de aranha. Ele disse: já que o senhor quer, então o senhor vai pegar e vai levar esse. Eu vou pagar o valor dos outros que você me ofereceu. Quando ele pega o vaso, o homem pergunta: senhor, me desculpe perguntar, mas por que o senhor não ficou com nenhum dos vasos que eu ofereci pelo este? E sabe o que ele disse? O que tem que aparecer é a pedra e não o vaso. Tem crente que acha que é vaso, que quer se aparecer. E o que tem que aparecer é o conteúdo chamado Espírito Santo. Você não pode deixar o Espírito Santo se apartar de você, não pode. Pastor, o senhor não sabe da minha luta. Eu pergunto: só da minha? Eu falei pro irmão: eu acho que eu sou Superman, rapaz. Usa a capa do Batman. Não. Sou ser humano também, tenho as minhas limitações. Mas só que eu entendo que Deus, quando Ele quer levantar alguém, Ele não levanta pelo que você é. Se você é rico, você é poliglota, ou se mora lá na caixa d'água, não importa. Não importa. Deus me tirou de dentro de uma favela. Favela da Caribe, me tirou do ano por dois queimado, toda terra seca, meu Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu fui morar na época, em 99, não tinha casa nenhuma. Só havia mato e barro. Pensa no casinho. Ou você vai lá, você nem reconhece o lugar, de tanta casa que tem. Mas não tinha casa na época, era pouca casa, então me levou para lá. E dali comecei a abrir minha mente. Eu não sei se já disse isso aqui, eu só tenho terceira série no primário. Eu só tenho terceira série no primário e ensino fundamental. Eu não tenho muito estudo. Não tive tempo para estudar. Não tive tempo. Perdi meu pai, perdi meu irmão no mesmo ano, 2001. Faz 21 anos agora, ano que vem. Comecei a ralar cedo. Com 11 anos, eu botava uma caixa de isopor aqui nos meus ombros. Saía vendendo tapioca, biju, pelas ruas afora. Com 12 anos, eu saía para vender tapioca também lá dentro de São Gonçalo, Alcântara, Niterói. Saía para vender adesivos no centro do Rio de Janeiro, com 12 anos de idade.
Comecei a ralar cedo. Minha vida não foi fácil, foi difícil. Só que Deus, Ele não escolhe pelo que você tem. Verdade. Porque talento todo mundo tem. Verdade. Agora a unção é para poucos. Glória a Deus. Quem tem unção, ele faz a diferença onde ele chega. Não importa se você fala bonito, se você fala espanhol, inglês, francês, alemão, não importa. Se você não sabe falar idioma, só a língua estranha que Deus já te deu já é o suficiente para colaborar. A Bíblia diz que quem fala línguas não fala homens, mas fala para Deus. Eu não preciso me impressionar muito. Esses dias eu fiquei assim chocado com a cena que eu vi. Deus usando, tem pouco tempo que isso, temos 3, 4 meses. Deus usando uma senhora de 97 anos de idade. Aqui nesse bairro aqui, Irmã Nazaré. Ela disse: eu não tenho estudo, não estudei. E Deus usa aquela uma unção tremenda. Deus maravilhoso, aleluia. Deus usa ela uma unção tão poderosa que eu fiquei assim, ó. Eu falei, ela me chamou de meu neto preferido. Eu disse: só vai ser minha vovó. Porque eu não conheci minha avó. Eu disse: só vai ser minha vovó. Deus maravilhoso, aleluia. E quando eu encontro ela, te dá um abraço por de nada, sabe? Que carioca chega para o tempo e acha que não pode conhecer nos vasos. E ela me adotou como neta. Então, onde eu encontro com ela, ele estava dando bola junto. Deus maravilhoso, aleluia, Jesus. Deus tomara que a mãe, ela disse no testemunho. Ela quebrou a perna, o carro atropelou ela. Você olha para ela, você nem parece que quebrou a perna, ela está cada pulo assim. E botou no bolso, eu disse: nem eu consigo fazer isso. Eu estou todo já duro, parecendo um esqueleto, enrolado no lençol. Essa noite eu quero te convidar a você a deixar de ser vazia. Seja vaso. Pastor, quero ser usado. Peça a Deus isso mesmo. O privilégio não é só quem tem microfone, não. É quem está aqui embaixo também. O privilégio não é só quem tem microfone, não. Temos que achar que só tem microfone na mão e só ele é vaso. Primeiramente, identificação e vaso não é quando tem microfone na mão. Pastor, como que prova que é vaso? É o seu caráter. É a sua atitude. É a sua personalidade. Como crente, servo de Deus. A sua forma de agir e falar. Pastor, mesmo eu não tenho oportunidade, mas eu vou lugar na igreja. Eu deixo Deus me usar. Eu não uso Deus. Eu deixo Deus me usar. Eu tiro a tampa do vaso. Eu digo: Senhor, pode mandar as redes. Está disponível. Pode mandar as redes. Pode mandar as redes. Eu acho engraçado quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 17 anos de idade. Eu era um garoto, um menino sonhador. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu conto sempre isso aqui, irmão. Era um gracinho, pastor João, pequeno, era isso aqui, ó. Era isso aqui, era o tamanho disso aqui. Não foi uma catedral, foi lá pequenininho. Que o meu Senhor me pegou e disse: eu vou te usar como eu quero, rapaz. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Está faltando alguma coisa em você. Pastor, o que está faltando? A sua vontade de querer. A vontade de querer e abrir a porta e dizer: Deus, entra aqui dentro. Faça morada. Entra, mexe com a estrutura.
Se for possível, arranca de mim aquilo que não é seu. E deixa apenas o coração aonde o Senhor pôs a mão e me curou. Deixa a mão. Deixa a mão, Deus tocar em você nessa noite. Não importa o que você foi, não importa o que você deixou de fazer. Porque a geração de hoje é essa. Tudo que você faz, alguém fala. Aconteceu um fato em Minas Gerais. Tinha uma irmã que com ela seguia Jesus na igreja, servia a Cristo. Só que ela tinha uma fraqueza muito pequenina. Toda noite, quando não tinha às vezes culto, quando tinha culto, e acabava cedo, ela ia para os bares. Lembra que a garrafa de vidro, aquele Guaraná, lembra? Guaraná Simba, vidro. E ela tomando aquele Guaraná, aí passou com esses espiões 007 de Satanás, que só pode ser do diabo, dizendo que a irmã estava tomando cerveja. E quando foi descobrir, a irmã estava naquele bar, realmente tomando cerveja, não era Guaraná. Só que ela pediu uma oportunidade para falar na igreja disso. Realmente estava tomando cerveja, mas tem um problema, você não sabe o que eu estou passando. Eu não tenho ninguém para conversar. Eu estou passando por depressão. E ninguém vai na minha casa visitar. Ninguém entra na minha casa para orar. Tem gente que julga nós, mas não sabe o que passamos. A minha mensagem hoje aqui é procurar a sua vida aqui hoje. Deus maravilhoso. Eu não vim hoje como pregador pentecostal apenas hoje, vim como profeta para a sua vida de hoje. O Senhor vai começar a curar você por dentro a partir de hoje. Ele vai até esse trauma dentro de você. Se prepara para dar a volta por cima. O Senhor tem projeto contigo. Você vai dar a volta por cima. Aleluia. Glória a Deus. Na promessa da provação, na suderema contemplava chonderé, onde prova da camoderema sudereme na pachodereme de plenária, nunca vai sebe ne promene pai. Da fonte promina sudereme da candonereme de face. Da te provou xergue mene prominere de vaciar. Dentro de promenacia manto com te prominere. Uma prova surremanto com te prominere. Dentro deste prominere camanachuia. O manto de camanaço de promina candomenai. E camando que passia para chotenere de pronegai. Ora manto com te promana candomenai. Te promana com te vida promana caiotere benegaia. Tu de camanaço de promodo com te reminaia te quieto. Não com te promana canderebra. O capamana com te praxia. O macando que papaca do que pacana. Do que pamacé. Uma prova da candorema na sul. O que prova da cantareme promenase. E prova da candebra caioté. Xarabandala na chuva. Malabanda. Caio. Uramanda com pereçu. E da candoreme vaciar. Da perto de promena subir. Da converema nácia. Da candaraba motoreme variocó. E prova soberana. Unava da chora. Mando com te prova. Derrada da candará. Lava soberana.
Sabe a fúria que mesmo você quebrado, machucado, você é vaso. Mesmo decepcionado, é vaso. Abandonado por alguns, é vaso. Abandonado por outros, o Senhor é vaso. Esquecido por alguns, é vaso. Pode estar caído, mas é vaso. Pode estar sem visão ainda, mas é vaso. Que está dizendo que é vaso. Deus abre a visão, né? Deus abre a visão em crente. Deus vai pegar crente, abre a visão espiritual. Satanás vai destruir aqueles que Deus levantou. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Essa igreja nasceu para fazer a diferença. Vaso de valor. Você não é vasilha, você é vaso. Já estou encerrando. Pastor, já basta, não, tem mais uma prova. Pede para minha mão os pés. Se tem furo nas mãos ou se tem furo nos pés. Porque nenhum comedor de feijão tem direito de julgar você. Ninguém tem direito de julgar a sua vida. Você está na mão do oleiro. Você está sendo preparado, sabe? Está no processo, Jeová. Pastor, está doendo, pastor. Eu vou te falar para você, viu? Quem trabalha em hospital deve saber disso. Ou quem já trabalhou. Se tem uma coisa que pessoas não gostam, é digestão. Ninguém gosta. Mas é um remédio que a cura rápida. É um remédio que tira rápido as dores. A injeção. Deus está te dando injeção de canema hoje. Só para te dizer que tu é vaso de excelência na mão do Senhor. O problema dos vasos, que mesmo rachado, quebrado, acho que não tem utilidade. Eu vou repetir, tu está na mão do oleiro. O oleiro está aqui para consertar vaso.
O oleiro está para consertar o vaso lá na tua casa. Deixa Deus trabalhar a parte que ele botar a mão. Para querer consertar alguém, você nunca vai conseguir consertar alguém. Aprenda isso. Quem me consertou não foi minha mãe. Quem me consertou não foi meu falecido pai. Quem me consertou não foi pastor. E dependendo da ocasião, ele pega e joga no lixo e não serve para nada. E vem Deus dizendo: eu pego lá no lixo e transformo em luxo. Quem me consertou foi Deus. Eu estava quebrado, doído, destruído, decepcionado, e dizia tudo que Deus falou era mentira. Porque só é usado os mais velhos, os mais bonitos, os mais, sei lá, de classe alta. Forma de maré. Vai ser usado em quê? É o questionamento que eu fazia com Deus. E Deus me provou isso em olho nu. Que Deus não usa formas. Deus usa formas. Eu não sei para que Deus está falando aqui hoje. Mas para de segurar o que não é seu. Para de segurar aquilo que Deus te deu. Você está pegando talento e está dizendo: não, talento eu me dei, mas eu vou guardar, tá? Quando eu sentir vontade, eu boto para fora. Esse talento é seu. Até quando você tiver com ele nas mãos. Mas quando Deus pedir, não vai ser mais seu, vai ser dele. O talento que está na minha mão no momento é meu. Mas quando